Bom, pessoal, boa noite a todos e todas, né? É uma satisfação poder aqui compartilhar, falar mais uma vez, né, com vocês da LESP, com Serra Talhada e o Sertão, para conversar sobre coisas tão importantes na saúde, né? Dúvidas, questões que aparecem dessas doenças emergentes que estão vindo, né? E gerando muitas perguntas, né? E a ideia é que essa apresentação aqui, esse momento de conversa, vai procurar focar nas perguntas mais comuns, né? Dessa forma, eu trouxe uma apresentação aqui para guiar nossa conversa. Assim como o Gilberto falou, a varíola dos macacos, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem preferido trabalhar com o nome original em inglês, monkeypox, exatamente para tirar um pouco essa relação dos macacos, que os bichinhos não tem nada a ver com isso. Eles não são o reservatório, né, do vírus, e para evitar, né, que tenha alguma questão associada com maltrato animal, a gente tem preferido utilizar o termo monkeypox. Vamos lá? Então, o que é monkeypox? Monkeypox é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida, né, por animais. O seu reservatório principal, ou seja, onde o vírus é encontrado, são roedores, né, ratos, né, tipos de ratos lá da África Central, não só em macacos, porque tem esse nome, varíola dos macacos, porque a primeira vez que o vírus foi encontrado foram em macacos, né? Mas macacos, assim como os humanos, eles têm contato e podem desenvolver a doença, mas eles não são onde o vírus iniciou, né? Então, da mesma forma como a gente, eles podem ser infectados. Isso foi em 1958, ou seja, não é uma doença nova, né? Diferentemente da Covid-19, que realmente o mundo foi pego de surpresa em alguns meses e anos de poder desenvolver um enfrentamento, uma resposta satisfatória, né? Como, por exemplo, hoje a gente tem uma vacina eficaz, né, para esse vírus, não está disponível ainda por conta da questão já vai começar um pouco mais lá na frente, por conta da quantidade de volume de casos estão crescendo, que não está associado com a oferta suficiente da vacina. Mas vamos lá. Em humanos, o primeiro caso foi identificado em 1970, né? Lá, né, como havia falado, na África Central e Ocidental, onde começou a ter um aumento progressivo. Interessante que nesse período, o período também que a gente atesta aqui no Brasil e boa parte do mundo, a erradicação da varíola humana, né? Não sei se quem daqui pegou essa época, creio que houve vacinação com varíola humana até início dos anos 70, e como a doença foi erradicada, foi suspensa, né, a vacinação. A vacina da varíola foi uma das primeiras vacinas produzidas, né, e ela tem o caso, né, da erradicação da varíola humana foi o primeiro caso assim, de grande sucesso de a gente poder erradicar uma doença, né, causada por infecciosa, né, através da vacina. Em 2003, a gente começa a ter alguns casos em outros países fora da África, né, surtos, mas surtos ainda com o que a gente chama vínculo epidemiológico, ou seja, uma pessoa dos Estados Unidos que viajou para a África, né, e trouxe a doença para o seu país, porém ali foi controlado, foram poucos casos isolados e não houve a transmissão comunitária, que é o que a gente está vendo aqui. Em 2022, aqui em Pernambuco a gente ainda está numa transmissão que é possível a gente fazer um acompanhamento dos contatos, mas existem países e outros lugares que já estão no índice de transmissão comunitária, ou seja, a gente não consegue mais saber de onde esse vírus veio, né? De forma que a gente possa estar isolando as pessoas e realizando o tratamento adequado para o vírus não se propagar. Então, o que a gente encontra hoje, que começou em alguns países, além da África, na Europa, já é uma situação de transmissão comunitária. Com baixa pandemia, é algo que a gente tem lidado, né, com toda essa
tudo o Covid, a pandemia, mobilizou em nossas vidas, foi algo, vamos dizer assim, traumático, né? A vida de muitas pessoas mudaram, muitas pessoas perderam pessoas importantes. E será que está vindo uma outra pandemia dessa forma? Não, é diferente, né? Como havia falado, é um vírus já conhecido, porém traz uma reflexão importante aqui para a gente com relação a por que tantos vírus têm surgido e por que tantos vírus têm se propagado pelo mundo, né? Na verdade, os vírus sempre existiram, porém, o lugar onde eles existiam endemicamente, né, vírus que não afetam humanos, é lá na floresta, né, entre os animais, entre mamíferos, que acontece, vamos dizer, um certo equilíbrio. Porém, com o aumento da urbanização, né, o avanço das cidades sobre as florestas, né, alterações no uso da terra, expansão agropecuária, né, que vai concomitante, vai alterar, né, as questões climáticas, faz com que esse lugar, né, de ampla biodiversidade, que são as florestas tropicais, faz o contato, né, incidental, né, desses mamíferos infectados que estavam lá, os roedores, por exemplo, da África, com o homem. Pode ser através, por exemplo, de alguém que comeu um roedor desse, alguém que dormiu no chão e teve contato próximo com o roedor. E dessa forma, esse humano infectado começou a transmitir, voltou para casa, voltou para uma área urbana e começou a infectar outras pessoas, dada a forma que é uma doença infecciosa por contato próximo. E como a gente tem cada vez mais vivido em grandes centros urbanos, com grande densidade de pessoas, é uma situação muito propícia para a propagação de qualquer vírus, né? A gente pensar como a influência do homem, né, na natureza pode estar se relacionando, né, com o surgimento de novos vírus. Então, como se transmite, né? Como a monkeypox é transmitida? Através de contato próximo. Né? Assim como a Covid, a gente transmite com gotículas da respiração, quando a gente está muito próximo da pessoa falando, né, aquelas gotículas que caem através da nossa fala, ali pode conter vírus. Porém, a forma mais comum de contágio é através da pele, da secreção das lesões, né, das pálpebras, vesículas. A gente vai falar um pouco mais sobre como são essas lesões entre as pessoas, contato próximo, né? Então, o contato próximo com pessoa pele a pele infectada pode fazer com que esse vírus contamine uma pessoa. E também com objetos de uso pessoal, como, por exemplo, alguém que tinha uma lesão infectada no rosto usou uma toalha comum e outra pessoa lá saiu do banheiro e usou essa mesma toalha, é possível que haja essa infecção, né? Lençóis e outros objetos que têm contato próximo com a pele. Há uma certa polêmica sobre a transmissão sexual, né? Será que a monkeypox é transmitida sexualmente? Bem, não há evidência ainda desse tipo de vamos dizer, infecção sexual. Mas, assim, não importa. O ato sexual já é um ato relacionado com contato próximo, ou seja, há contato de pele-pele e, da mesma forma que a gente deve prevenir qualquer doença, é importante que a gente esteja atento também com relação à monkeypox. E é bom evitar até fazer essa relação de transmissão sexual, porque pode confundir até a forma de prevenção, né? Alguém pode se achar que é suficiente usar preservativo numa relação sexual e evitar a transmissão da doença, e não é dessa maneira, né? Então, a transmissão pele a pele, né, ou respiratória, é suficiente para poder haver a contaminação. E houve, no início, né, da propagação da doença, uma certa estigmatização, né, associada com a população gay, bissexual, homens que fazem sexo com homens, porque por conta da maior proporção dos primeiros casos nessa população. Né, cerca de 98% lá no início, nos primeiros meses, eram pessoas que tinham esse tipo de prática, né, essa população. Porém, é importante aprender, né, com o que houve na década de 80, os estigmas relacionados com a AIDS, né, com a transmissão do HIV, e não é uma doença sexualmente transmissível da maneira como a AIDS é. Por que isso aconteceu nessa população inicial? Há várias hipóteses, né? A principal primeiro verão
no hemisfério norte, onde o distanciamento social está permitido, onde a Covid não é tão lá esse problema todo em relação à mortalidade, as pessoas estão vacinadas contra a Covid, e aí vai, né, essa população, uma população muito associada, muito proporcionalmente que viaja, né, teve muitos turismos de festivais de música na Europa, que faz com que haja uma preponderância de contaminação, né, das pessoas que têm um contato próximo nesses eventos. Mas hoje, isso não está mais atrelado a essa relação inicial, aumentando em todos os grupos populacionais, porque, naturalmente, como é que a infecção se transmite? Contato próximo, pele a pele, né, ou próximo respiração. Então, todo mundo está suscetível a ter essa doença, né? E independentemente da orientação sexual, para a gente ficar muito atento com relação a essa questão do estigma. E quais são os sintomas da monkeypox? O contato próximo, né? Primeiro começa com o contato próximo com uma pessoa doente, né, que transmitiu. A incubação, ou seja, quando a pessoa se infecta até desenvolver os sintomas, pode durar de 1 a 3 semanas, né? 5 dias a 20, 21, 23 dias. É um tempo de incubação bastante ampliado, né? Diferentemente da Covid, que são poucos dias, no máximo uma semana, aqui a gente vai ter até 3 semanas de incubação do vírus. E como inicia esse quadro de sintomas? O quadro clássico, né? A pessoa inicia com aquela febre alta, né? Ou seja, acima de 38,5, e os sintomas relacionados com a febre, né? Sudorese, sintomas comuns, né? Que acontecem em síndromes gripais, né? Como a própria Covid, dor de cabeça, dor no corpo, dor na garganta, mas tem uma coisa bem peculiar com relação a outras infecções, como dengue, que são doenças virais que aparecem sintomas comuns, né? Influenza, Covid, que são o monkeypox. É muito comum a gente encontrar os gânglios aumentados, as famosas ínguas, né? O pescoço, axilas, virilhas. É muito comum, né? A gente está encontrando pessoas com monkeypox com esse aumento desses gânglios, né? Primeiro começam os sintomas sistêmicos e depois de 1 a 3, vai começar as lesões de pele, né? Ou mucosas. Isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né, que teve contato com outra pessoa, né? Assim como, por exemplo, a varicela, né, a catapora, né, que é uma doença importante para a gente diferenciar, né, porque ela ainda está presente em nosso meio. Ela tem uma apresentação muito semelhante, mas ela tem uma evolução típica, né, que eu vou mostrar um pouco aqui das lesões. Começa como se fosse uma manchinha vermelha, uma espinha, que vai depois crescendo e depois abre como se fosse uma ulceração, né? Uma bolha, e depois aquilo vai cicatrizando, né? Com aquela que chama casca da ferida até a cicatrização. Isso pode durar, dependendo da pessoa, 5 dias ou 20 dias, né? Depende da resposta imunológica da pessoa. E, diferentemente, por exemplo, da varicela, da catapora, que assim quando começa a criar as cascas, né? A cicatrização da ferida já não transmite mais. A monkeypox pode transmitir até a cicatrização completa, ou seja, a gente só deve liberar o isolamento depois quando não tiver mais nem as crostas, né? Então tiver a cicatriz. Pode ter contatos variados, né? Quadros variados com sintomas, né? Não é uma coisa assim, todo mundo vai ter febre alta e em 1 a 3 dias vai aparecer lesões. Pode ter pessoas que não tiveram uma febre e abriram alguma lesão. Pode ter apenas uma lesão na mão, né, no rosto. Ter mais lesões é algo que é muito variado. E essa transmissão, como eu havia falado, só acaba com a cicatrização completa das lesões. E isso é muito importante para entender, para diferenciar, no caso da catapora, né, da herpes, da sífilis, né, que podem ter lesões muito semelhantes. Lembrando que não é só pele, são mucosas também, né? Mucosas da boca, né? E qualquer mucosa do corpo. Como se apresenta, né? Tem aqui algumas imagens como exemplo. A gente pode começar com aquela, parece uma espinha, né? Que vai desenvolvendo como a gente chama, uma vesícula, né? O conteúdo dessa vesícula, que é um líquidozinho, ele é o que é coletado, né? Para fazer o exame de identificação, né, do material genético do vírus, que é o PCR, para o diagnóstico. Ele vai podendo crescer, né, com a pústula, né? E o que é muito característico dessa
da monkeypox é que essa pústula, essa bolinha que forma, é o que a gente chama pústula umbilicada. O que isso quer dizer? Tem como se fosse um umbigo no meio dela, né? Como se fosse uma lesão que cresce com os bordos dela mais elevados do que o centro, né? E como se fosse um vulcão, né? E depois ela vai ulcerando, né? Ela estoura, né? Essa secreção, ela é muito... Desde dessa lesão até aqui, é muito comum você encontrar vírus e transmitir, até ter as crostas, né? E a cicatrização. Em todo esse período aqui, é possível ter a transmissão do vírus. Deixa cicatriz? Sim, deixa cicatriz. E o que pode se evitar a cicatriz, na verdade, não dá para se evitar por completo, né? Mas vai reduzir bastante se você tiver evitar a exposição ao sol, né? Porque ela deixa uma cicatriz mais visível, né? Quando se tem a exposição ao sol. Um exemplo aqui de um relato, né? De uma pessoa que postou suas lesões na internet, né? O desenvolvimento da doença. Começou lá em 11 de julho, por exemplo, né? Com aquelas vesículas, aquelas pápulas, né? Foram desenvolvendo para pústulas. E pode perceber que aqui começou a ter, não dá para ver direitinho aqui, mas são pústulas umbilicadas, e depois começou a estourar, fazendo começando a ter as crostas, né? E vai crescendo, né? Até forma de realmente estar liberando as crostas. Pode ver assim, 11 de julho a 26 de julho. Aqui a gente teve um desenvolvimento de 15 dias, não foi? De evolução. Mas alguns dias depois, por exemplo, 1º de agosto, já está totalmente, vamos dizer assim, recuperado, né? Não tem mais transmissão, né? Mas aqui passou já uns 3 semanas, né? Porém, há umas cicatrizes presentes aqui, com o tempo vai melhorando, mas você pode ver que há presença de cicatrizes. Como confirma o diagnóstico? Como a gente sabe que aquilo é monkeypox mesmo? A confirmação diagnóstica é laboratorial, através do teste molecular, o mesmo que a gente faz para a COVID, né, que é a identificação do material genético do vírus. O PCR de COVID a gente faz com aquele cotonete, né, que pega a secreção da nasofaringe e manda para o laboratório, faz esse PCR e a gente identifica os fragmentos do RNA naquele material. E aqui, no caso, é o fragmento do DNA do vírus, né, do monkeypox vírus. E esse material é coletado das lesões de pele, seja da secreção daquelas vesículas, ou mesmo do raspado mesmo das crostas. É possível também fazer a coleta de via respiratória, mas assim como a COVID, mas é mais comum encontrar vírus, né, nas lesões. E como é que a gente está fazendo isso, hein? Como é que a gente está atendendo, né? Como a rede de saúde, como o SUS, como a rede privada, está se organizando para poder atender essas situações. Não sei, por exemplo, como está em Serra Talhada, mas em Pernambuco a gente já tem mais de 10 casos. Deixa eu ver, último levantamento aqui. A gente tem, de ontem, em Pernambuco, 20 casos confirmados, né? E 277 em investigação. Em Recife, a gente já tem 11 casos confirmados. Então, tem 9 aí confirmados no interior. A tendência é que haja uma propagação, né, como toda doença infecciosa, mas é importante entender, né, que ela tem uma transmissibilidade menor que a COVID, né? COVID você transmite por aerossol, pessoas assintomáticas transmitem. A gente não tem uma comprovação que pessoas assintomáticas transmitem. Se sabe, né, que a gente está conhecendo a doença mais agora, porque antes não tinha tantos casos relatados, agora a gente tem mais relatos de casos. A gente sabe que quando começam os sintomas, a gente sabe até o final, né, quando cicatriza, a gente sabe que há uma transmissão importante de vírus. Mas está se investigando se, antes de desenvolver a doença, naqueles primeiros dias antes da doença, se a pessoa transmite, né? Que se isso acontecer, realmente vai ser muito mais difícil realizar o controle. No momento, né, uma doença nova, a gente não tem, no mundo todo, né, os sistemas de saúde estão se organizando. Os sintomas são muito inespecíficos, né? Aquele quadro inicial pode parecer uma dengue, uma gripe, uma influenza. A gente começa a ficar com mais clareza quando começa a aparecer as lesões de pele. Mas lesões de pele podem parecer também o varicela, herpes, né?
Se o quadro não for muito claro, daquelas lesões espalhadas, é muito mais difícil, né, a gente identificar. Então, a gente tem, no momento, apenas 5 laboratórios de referência que estão realizando, que tem um kit, né, para realizar esse exame no país. À medida, né, os estados, os municípios estão se organizando, né, para se realizar mais exames, mas isso depende muito de toda aquela questão da cadeia de demanda da indústria, né, de produção de reagentes, mas a tendência é que isso vá ampliando com o tempo. Como só tem 5 laboratórios para atender todo o Brasil, talvez agora tenha um pouco mais. Por exemplo, tudo que é coletado aqui em Pernambuco, o Laboratório Central manda para um laboratório do Rio de Janeiro, para realizar o exame lá e depois trazer o exame, trazer o resultado, né? A gente espera que isso possa ser realizado aqui em Pernambuco o quanto antes. Não há cobertura plano de saúde, né? É uma doença nova, é um exame bastante caro, né? Nosso grande SUS aí está se mobilizando para que possa, assim como a Covid, fazer o melhor atendimento, né, das pessoas e propiciar, né, um atendimento médico suficiente e toda a vigilância epidemiológica para a gente poder fazer o controle da doença. Como se dá? Se você tiver alguma lesão, né, de pele suspeita, o que é que você deve fazer? Deve procurar seu médico, né? O médico lá da unidade básica de saúde, né? Ou se tiver algum acesso, né, um infectologista, um dermatologista, mas o médico clínico geral, né, da unidade de saúde já está sendo treinado, né, pelo Ministério da Saúde para poder fazer essa identificação em todo o Brasil. E assim que se identifica, se notifica a vigilância epidemiológica. E no momento, como ainda não há uma transmissão comunitária, por exemplo, aqui em Pernambuco, depois essa vigilância que vai coletar o exame e mandar para o laboratório. Pode ser que daqui a 1, 2, 3 semanas isso mude, né? A gente tem mais laboratórios e tem uma facilidade maior para realizar o diagnóstico. De toda forma, caso suspeito, se começou a ter aquelas lesões de pele e depois de ter um quadro, né, febril, então a gente, na dúvida, isola, né? Você vai fazer o atendimento médico, sim, mas deve realizar o isolamento domiciliar até a cicatrização das lesões, né? Não existe um tempo certo, mas está se trabalhando por conta da questão da incubação prolongada de 21 dias, né? Mas isso pode ser reduzido a partir de quando a gente estiver conhecendo mais 21 dias do início dos sintomas. Conhecendo mais a doença, pode ser que reduza para 14 dias. Está se observando como a infectividade, né? A partir de cada dia de doença. Mas se sabe que até a cicatrização de lesões pode se transmitir. Tem pessoas que cicatrizam, como aquele caso que eu mostrei, depois de 3 semanas, né? Tem pessoas que cicatrizam com 1 semana. Isso vai depender da progressão de doença de pessoa para pessoa. É uma doença autolimitada, é uma doença leve para a maioria das pessoas. Você vai ter aquelas lesões e vai melhorar, né? Não tem nenhuma medicação específica, né, para tratar os sintomas. Você, como a gripe, o que você pode fazer é alívio dos sintomas, né? Se por acaso tiver coceira, você vai fazer medicações para aliviar a dor, para aliviar o prurido, né, a coceira, e monitorar possíveis complicações. Porém, essas complicações acontecem em pessoas mais suscetíveis, né? Aquelas condições de risco, de imunossupressão, quem faz quimioterapia, transplantado, pessoas que convivem com HIV, em algumas condições, como, por exemplo, a gestante. Porque a transmissão, sim, materno-fetal, é importante a gente ter muito cuidado. É uma doença, as pessoas se perguntam, é uma doença leve, então tudo bem eu pegar, eu vou melhorar, depois com o tempo, como catapora até essa cicatriz, pode melhorar, pode não melhorar, tudo bem. Não é tudo bem, porque para você, como a maioria das pessoas, aquela doença, ela vai melhorar de forma autolimitada, passar 1 semana, 2 semanas, e vai ficar bom e você nem vai se lembrar que teve a doença. Porém, se você pegou a doença, que depois se teve contato com outra pessoa, que essa pessoa tem uma filha que está grávida, se esse vírus passa aí por esse ciclo, para essa grávida, essa gestante, pode ser bastante grave, né? Então, por isso é muito importante que, enquanto sociedade, a gente se organize para cuidar melhor disso, né? Algumas lesões podem, principalmente mucosas, podem provocar dor intensa, né? É uma indicação de enterramento, né? Pode ter formas graves, né? Mas isso é muito raro, as formas graves, né? Atingindo olhos, pulmões e, por exemplo, ter sepse, né? Assim como a Covid.
é muito mais, a letalidade é muito menor, né, que a Covid, por exemplo, mas a gente precisa ter muita atenção. Por exemplo, até hoje no mundo já tem 40 mil casos confirmados, mas esse dado eu peguei aqui em 10 dias atrás, tinham 27 mil casos, nem notificados, confirmados, e apenas 9 mortes relatadas. Teve uma morte aqui no Brasil, que foi de uma pessoa que estava com imunossupressão, né? E existe sim antivirais, uns tratamentos específicos, mas não é acessível e tem pouco ainda, né? E geralmente, se chegar, vai estar indicado para as pessoas com um internamento, né? Com formas graves. Tem vacina? Tem sim, como havia falado, é a vacina contra a varíola humana. Tem um índice de sucesso, por exemplo, de compatibilidade de 80% com relação à varíola dos macacos, né? A monkeypox. A gente pode utilizar essa vacina. Está sendo desenvolvida vacinas específicas para monkeypox, né? Essa vacina foi um dos grandes casos de sucesso, né, da história da saúde, que erradicou a varíola humana. Por isso, a doença erradicada, não havia tantos estoques, por exemplo, de vacina pronta, né, para poder atender a necessidade da população do mundo todo, né? Isso está sendo produzido. Não é só no Brasil que está tendo dificuldade de acesso às vacinas, Estados Unidos, todos os países do mundo. Como a gente deixou de vacinar porque a varíola ela deixou de existir, a varíola humana, então a gente tem uma população toda suscetível, né? Se a gente tivesse, por exemplo, se continuado a vacinação até hoje, provavelmente a varíola dos macacos não teria se propagado. Mas não dava para se prever isso, né? Já que a varíola humana havia se erradicado. As novas vacinas são até melhores do que as vacinas utilizadas naquela época, né? Década de 60, 70, ou até antes. São vacinas mais seguras. A principal forma de controle e prevenção é a vacina. Tem algo interessante que, assim, como eu falei, né? Está se aumentando a produção. Já tem 50 mil doses já encomendadas para o Brasil para chegar em setembro. E a medida, como foi com a Covid, né? A medida, com o tempo, deve chegar mais. E o que é interessante dessa vacina, porque ela não apenas previne você de ter a doença, ou se desenvolver uma forma leve, assim como a Covid. Ela prevê, como o tempo de incubação é prolongado, ela pode também prevenir o desenvolvimento da doença depois de você ter tido contato próximo com aquela pessoa doente. Ou seja, ela serve do que a gente chama profilaxia pós-exposição. Você teve contato desprotegido, próximo com uma pessoa doente, se você tomar a vacina, pode evitar, depois, né, da exposição, pode evitar que desenvolva a doença. Bom, pessoal, acho que a ideia, né, de partilhar, e peguei algumas dúvidas mais frequentes para poder conversar. Acredito que vocês possam ter mais dúvidas, perguntas. Eu estou aqui disponível para a gente poder conversar, trocar e aprender juntos. E a grande mensagem é essa, né, de a gente poder, se a gente estiver sentindo qualquer sintoma, que a gente possa procurar de modo quanto antes, né, um atendimento médico para a gente poder estar iniciando o tratamento, o isolamento se necessário. E é isso, né, que essas doenças, elas não aparecem do nada, né, aparecem por conta da nossa atividade humana no mundo, né. É importante que a gente tenha se reflita sobre isso, né, nossas atividades e como a gente pode estar tornando o mundo mais sustentável para todos, né. Provavelmente não vai ser a última pandemia e que a gente possa estar se cuidando, né, e aprendendo, desenvolvendo tecnologia para poder cuidar, mas não há tecnologia, vamos dizer, mais eficiente do que o que a natureza fez até hoje para chegar até aqui, né? Então, preservá-la, ela é muito importante até para a gente evitar ter mais doenças para o humano. É isso. Olá, doutor Gustavo. Muito obrigado pela sua palestra. Parabéns. Foi excelente, super atual. Inclusive, também faço parte da área da saúde e é importantíssimo estar por dentro dessas novidades. É importante para todos saber que existe vacina, saber que tem que ter todo esse cuidado com o pessoal imunossuprimido, gestantes, ou seja, que não é uma brincadeira. Então, essa sua palestra irá ajudar muita gente. Então, de minha parte, muito obrigado e agradeço pela sua disponibilidade, porque assim, é muito importante ter alguém que concorde, que queira, que diga, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então, só tenho a agradecer e passo aqui a sequência para os nossos colegas, nossos confrades, para que eles possam perguntar e garantir mais conhecimento. Está com vocês, pessoal. Ao professor Alberto.
Mas quem primeiro levantou a mão foi o professor Peterson. Ah, então tá certo. Então, está com você, professor Peterson. Não tem problema, viu, meu amigo? Mas tudo bem, eu agradeço. Doutor Gustavo, a minha, no caso são duas dúvidas, né? Se existe o processo remissivo, quer dizer, uma pessoa contaminada, né? Ela que já foi contaminada, ela ser novamente, tal como ocorre com a Covid, né? E a outra pergunta, o senhor deve ser bastante simples, mas assim, para a gente, que eu sou um leigo, né, ignorante no assunto, mas é se o álcool 70 a 70% também é eficaz, né, com relação ao monkeypox, né? Boas perguntas, Peterson. Interessante, assim, essa questão de prevenção, a gente acabou não frisando tanto, mas talvez seja o que é mais importante. Sim, álcool 70 protege. Como vocês sabem, tem a transmissão respiratória também por gotícula, máscara protege. Da mesma forma que a gente se protege contra a Covid, a gente se protege contra a monkeypox. Então, a gente já está sabido disso, né? Já está experiente. Usar máscara, lavar bem as mãos, né? É a principal maneira, né, de prevenir a doença. E com relação à questão da imunidade, se você pegou a doença agora e você, né, como é autolimitada, passou 2 semanas com a doença e melhorou, se aquilo lhe protege. Como a gente está tendo mais casos agora, a gente tem mais condições de estudar a doença e entender melhor o seu comportamento. Como ela tem um efeito cruzado de vacinação, de imunidade duradoura, a gente crê sim que há uma imunidade, crê não, assim, está confirmado, né? Há uma imunidade, depois que você desenvolve a doença, há uma imunidade sim, há uma proteção. Porém, a gente não sabe exatamente quanto tempo essa proteção, já que a doença voltou agora, está aprendendo ainda, né, a lidar com ela, assim como a Covid, como foi no começo, a gente está aprendendo também a lidar agora com a monkeypox dessa maneira mais expandida. Que bom que a gente já começa a lidar com ela, já com vacina e já conhecendo melhor, né, o seu comportamento. Mas esses detalhamentos a gente está aprendendo ainda. Há sim uma proteção, depois você adoece, mas não está confirmado exatamente quanto tempo é de proteção. Pois é, doutor Gustavo, parabéns aí pela sua exposição. Estou realmente encantado e é muito pertinente, importante, necessário, porque como a doença se expande, a gente também pode evitar muita coisa, de acordo com a participação de cada um do conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não tem como sobreviver, principalmente hoje, diante dessas novas doenças que surgem aí, né? Então, eu acho que a importância é muito grande, imensurável, todas as suas colocações aí. Eu tinha duas dúvidas aqui. A primeira dúvida é se ela afeta todas as idades e principalmente crianças e idosos. Eu penso logo no meu pai que vai fazer 94 anos, aí fico muito preocupado. E a pele dele já tem uma certa, sei lá, assim, já fico preocupado, porque não tem mais aquela umidade, eu sei lá, não entendo muito, sou leigo, como disse Peterson, realmente ignorante nessa área de saúde. A outra questão é sobre essa questão do isolamento social, né? Quer dizer, a gente parece que vai ter que se adaptar a uma vida isolada mesmo, do ponto de vista pessoal, físico, né? Embora esteja se abrindo um mundo muito acessível, um mundo virtual, né? Mas a gente fica passando umas crises, nós que estamos, eu já passo dos 60, graças a Deus, sou sexagenário, então a gente não se adapta muito desse mundo isolado, né? Fica um pouco e prejudica o psicológico depois e vai afetando um bocado de coisa. Então, era isso que eu tinha dúvida e peço ajuda, senhor. Excelentes perguntas, Alberto. Primeiro, a questão da idade, né? Qual a idade que atinge mais? Na verdade, todo mundo, de criança a idoso, está suscetível a ter a doença, certo? Mas a gente tem encontrado mais pessoas na quarta década de vida, né? Entre 30 e 34 anos, que seria
a maior parte da população, né? Depois do 20 e antes dos 40. Mas não quer dizer que essa população seja, vamos dizer assim, biologicamente mais predisposição para a doença. Mas ela tem um comportamento, né, que possa estar lidando com algumas situações mais de risco, né? É importante frisar, ela é diferente da COVID, ela transmite muito menos que a COVID. Não há, por exemplo, que a COVID, até o aerossol, né, aquilo que a gente não consegue ver, transmite, né? Ela, por via respiratória, transmite só por gotículas, ou seja, precisa de um contato muito próximo, alguns minutos, né, frente a frente, de forma que aquelas gotículas a gente consiga atingir, né, a pele da outra pessoa, e o contato junto com lesões de pele, né? Então, naturalmente, a pessoa que está adoecida com lesões de pele daquela maneira, ela vai evitar, né, o contato com outras pessoas. Então, a propagação dela é muito menor, a capacidade de propagação, que a COVID, certo? Porém, é importante a gente se cuidar. Se a gente não estiver tendo contato desprotegido com pessoas doentes, provavelmente isso não vai chegar até a gente, né? Mas é importante se cuidar. Sobre isolamento, realmente falou no início, né? Todo mundo sofreu, né, esse isolamento social. Não dá para se dizer porque o comportamento é diferente da COVID, se a gente vai precisar de ter novamente o isolamento social daquela maneira. Eu acredito que não, mas a gente sabe que se a gente continuar a usar máscara em alguns lugares que possa ter contato próximo às pessoas, evitar lugares com muita aglomeração de pessoas que, né, pele a pele, como, por exemplo, eventos, né, shows, né, pessoas muito próximas umas das outras, provavelmente a gente não vai adoecer, né? Talvez isso seja o cuidado suficiente, né? E também a letalidade, ela é muito menor, né? Como mostrei lá os números dos quase 30 mil casos confirmados no mundo, apenas 9 mortes, né? Então, algo mais tranquilo. Porém, a gente precisa cuidar dessas pessoas que são mais suscetíveis, né? Se a gente adoece, a gente está aumentando o risco também daquela gestante adoecer, daquele meu parente que está em tratamento de câncer adoecer. E para essas pessoas, realmente corre o risco de ter uma doença grave. Então, a gente precisa estar tomando conta nesse sentido, né? Então, com relação... Acho que a gente aprendeu muito para a COVID, mas a gente não precisa ter medo naquele sentido que a gente teve, né, da COVID, por ser uma doença desconhecida, como a gente tem para a monkeypox, porque é uma doença já conhecida. E a gente sabe como se prevenir, né? Então, provavelmente não vai precisar de isolamento social. Bem, não dá para prever, né? Mas provavelmente não vai precisar. Agora, o isolamento domiciliar, que é as pessoas que estão doentes, com lesões de pele, com confirmação diagnóstica, precisam estar isoladas, né? Para evitar que haja propagação. Obrigado, doutor. Excelente. Muito obrigado. Só parabenizar mesmo pela palestra, muito relevante. E assim, eu acho que a maioria das perguntas que a gente tinha, acho que foi sanada. Só parabenizar mesmo e agradecer, né, pela boa vontade, né, por nos dar a honra de assistir essa palestra, doutor. Parabéns e muito obrigado, viu? Foi muito relevante para a gente, muito esclarecedora. Obrigado, Maurílio. Foi muito bom para mim também, né? É um prazer poder compartilhar, né, conhecimento, a gente poder aprender mais sobre a saúde. Queria agradecer também os comentários de Peterson, de Anthony, de Kelly, de Cecília, né? Colocaram aqui no chat. E estou à disposição aí, né? Através de meu pai, Tomé, que a gente puder estar contribuindo, colaborando aí para a gente entender mais de saúde. A gente marca uma próxima.